Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nesta quarta-feira. E bom dia, boa tarde, né? Boa noite para quem estiver assistindo a gente nessa gravação no futuro. Estamos ao vivo, em mais um episódio da série Construindo a Latam para uma América Aberta. Essa é a primeira vez que o Brasil vai sediar, né, os maiores eventos de dados abertos das Américas, a Abilatam e a Condatos, que estão inseridos, né, na programação da América Aberta, que é esse grande evento que vai ser realizado em dezembro, do dia 3 a 6 de dezembro, em Brasília. Além da programação sobre dados abertos, né, essa é uma grande oportunidade de discussões e trocas de experiências em outros temas que vão ser discutidos e tratados ali também na Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, e o Encontro de Governo Aberto também. Bom, começando, né, me apresentando, eu sou a Milena Coimbra, sou analista de Advocacy e Pesquisa da Open Knowledge Brasil, que é uma das organizações integrantes do comitê organizador da América Aberta, junto com a Controladoria Geral da União, a CGU, o NIC-BR e o Colab USP. Hoje eu estou aqui, né, com dois convidados muito incríveis para falar sobre a agenda de governo aberto. Esse é um tema tão potente, mas tão desafiador quanto, né, como a gente lida com ele no dia a dia sabe. E eu vou apresentar, né, os nossos dois participantes, o Ricardo e a Anabel, começando aqui pela Anabel Cruz, que é diretora fundadora do Instituto de Comunicação e Desenvolvimento, o ICD, no Uruguai. Trabalha há mais de 30 anos com a promoção, investigação e capacitação da sociedade civil e o fortalecimento da democracia em vários países da América Latina. É consultora e avaliadora para organizações internacionais, além de palestrante em diversas universidades internacionais. O Ricardo possui mestrado em Ciência Política pela UNB e é diretor do Instituto Cidade Democrática, também em CD. De 2011 a 2016, coordenou plataformas digitais de participação social para o governo federal brasileiro e atualmente faz parte da equipe sênior de pesquisa que desenvolve a plataforma Brasil Participativo e é consultor do BID no Brasil para temas de governo digital. Bom, gente, em nome da Open Knowledge Brasil, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né, terem aceito esse convite para estar com a gente hoje e para fazer essa conversa, né? A maior parte do tempo eu vou usar o português, né, para me comunicar com o público, para direcionar a pergunta para o Ricardo, e com a Anabel eu vou usar o espanhol, melhor portunhol, para fazer a pergunta. E assim como os outros episódios que já aconteceram anteriormente, a transmissão vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e vai ser legendada também para que todo mundo possa acompanhar no seu respectivo idioma. Essa é uma conversa rápida, né? Apesar do tema ser super, enfim, potente para a gente tratar sobre várias coisas, a proposta aqui é uma conversa rápida para que a gente possa fazer uma rodada de perguntas e comentários, né, do Ricardo, da Anabel, para a gente pensar, refletir um pouco esse tema, né? Hoje a gente vai estar falando sobre governo aberto, né, da utopia prática. E quem estiver acompanhando a gente ao vivo, fica à vontade para deixar no chat da transmissão dúvidas, enfim, comentários. A gente vai interagindo por aqui, tá bom? Começando, a minha primeira pergunta vai para a Anabel. Então, Anabel, a agenda de governo aberto ha sido debatida e implementada em vários países e governos locais ao redor do mundo, especialmente em las Américas, durante mais de 10 anos. Pero sabemos que, todavia, há muitos desafios relacionados com este processo. Segundo sua visão e experiência, o governo aberto segue sendo um conceito muito alejado da realidade? ¿Podrías contar-nos algum caso ou exemplo de como concretar este tema em la vida diária de las personas? Muchas gracias, Milena. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias cada uno de ustedes por estar acá. Y un especial reconocimiento a la Open Knowledge Foundation por convocar esta serie de inspiradores eventos, por cierto. Efectivamente, la Alianza para el Gobierno Abierto se creó hace 13 años, en el 2011. Y desde entonces nuestra región, América Latina, ha aportado muchas
fortalezas, innovación al desarrollo del gobierno abierto. Hoy, desde nuestra región, son 15 países que son miembros nacionales de OGP, de la Alianza, y 47 gobiernos locales, jurisdicciones nacionales pequeñas, más grandes, estados, que yo personalmente pienso que es donde está la mayor, en la ciudad, en el gobierno de cercanía, donde está la mayor posibilidad de democracia y de innovación. Y efectivamente, en más de una década, nuestra región ha tenido una participación muy activa y ha sido eficaz en términos de mejorar leyes de información, de acceso a la información pública, en la publicación de datos en línea sin costo, en las actualizaciones de adquisiciones públicas. Hemos sido pioneros en términos de incorporar, por ejemplo, al Poder Judicial, a la agenda de gobierno abierto, a poder diseñar compromisos de gobiernos locales junto con organizaciones que colaboran efectivamente en este trabajo conjunto para profundizar la democracia, para mejorar la calidad de vida de las personas, incluso en momentos de crisis. Hay hermosos ejemplos donde la participación ciudadana y la promoción de la transparencia y de la accountability social ha logrado muchos mejores resultados para, por ejemplo, el acceso a los servicios públicos, la mejora en la educación, la promoción de la igualdad de género, datos abiertos en torno, por ejemplo, a la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, en la prestación de servicios públicos tras la pandemia del COVID-19. Todos esos son ejemplos que hacen decididamente a la calidad de vida de las personas. Pero dicho esto, queda mucho por hacer. En cada uno de nuestros países, en la región, tenemos desafíos muy importantes. El gobierno abierto implica transparencia, implica rendición de cuentas, participación ciudadana. Eso solamente puede beneficiar a las personas en las localidades, en las ciudades, en las comunidades. El concepto de gobierno abierto debe afianzarse más en la propia gente y eso es un desafío pendiente. Yo no creo que sea un concepto alejado de la realidad, por el contrario, pero creo que sí es una obligación de todos los actores de gobierno abierto de saber comunicar a todo nivel la relación de gobierno abierto con la vida diaria de las personas. Otro desafío pendiente en nuestra región es el tema de las libertades cívicas y del espacio cívico, que es sinceramente central, sencillamente central, a los temas de gobierno abierto. Y las tendencias que muestra nuestra región son realmente preocupantes. En OGP forman parte 15 países de nuestra región y solamente en 2, según el Civicus Monitor, hay un espacio cívico abierto. En los países restantes, el espacio es estrecho, es obstruido, es represivo incluso. Imagínense en que en nuestra región, en los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, viven casi 1.000 millones de personas, pero solamente el 4% de esta población vive en un espacio cívico abierto. El espacio cívico en lo que se refiere a seguridad de personas activistas, periodistas, defensores ambientales, defensores de derechos humanos, es muy preocupante en nuestra región y muchas organizaciones han denunciado la criminalización de periodistas y inclusive el asesinato, muerte en países donde ser periodista y trabajar por la libertad de expresión es casi letal. Discúlpenme. Así que yo creo que en este marco son muchos los desafíos que tenemos que cumplir, quienes creemos en la agenda de gobierno abierto, quienes la promovemos, ¿no? La participación de las organizaciones de la sociedad civil, yo siempre digo que está en el ADN del gobierno abierto. La alianza le asegura un lugar a la sociedad civil y debemos ocuparlo con seriedad, con valor, con propuestas. Y en esta primera década
las organizaciones de la sociedad civil hemos ocupado ese lugar, lo hemos sido llenado de contenido. Y se ha demostrado que la colaboración genuina entre organizaciones y gobiernos trae co-creación en políticas públicas, implementación en planes de acción que mejoran la vida de las personas. Pero si realmente la Alianza para el Gobierno Abierto y la Agenda de Gobierno Abierto implica esta cooperación, es insoslayable aceptar que la fortaleza, las capacidades, la sustentabilidad de nuestras organizaciones son elementos trascendentales para poder implementar una eficaz y genuina agenda de gobierno abierto en la región. Nuestras organizaciones seguimos enfrentando retos, tensiones muy importantes, financieras, en términos del lugar para hacer nuestro trabajo, en términos de espacio cívico, para poder incluso sostener estos procesos de gobierno abierto, se nos plantea un desafío casi de carácter permanente. Por eso, ¿qué aprendizaje sacar de esta primera década de implementación de la agenda abierta y cómo tras incorporarlo a una nueva fase, a una nueva década de trabajo, digamos, y de mejores resultados? Una sociedad civil fuerte, sustentable, que rinda cuentas, que sea un actor reconocido, no es solamente responsabilidad de nuestras organizaciones, es responsabilidad también de los gobiernos nacionales, también de los gobiernos locales, también de los organismos, también de las agencias donantes. Una sociedad civil abierta va a colaborar mucho más en la implementación de una agenda de gobierno abierto en la región, y ese es un desafío de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Nossa, te ouvi um pouquinho já, queria ficar ouvindo a tarde toda, assim. Muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que temos avanços, marcos muito importantes desses avanços, mas temos muitos desafios, né? E é um pouco até do que eu quero conversar aqui, passar agora a bola para o Ricardo, né? Até pensando um pouco nesse nosso contexto aqui, né, brasileiro também. A gente sabe que o Brasil é um país de muitas desigualdades, né? Mas ao mesmo tempo possui um histórico de participação muito ativa da sociedade civil na luta por direitos, né? Considerando que os desafios e as ameaças que a democracia brasileira, né, vem enfrentando no último período, né, da sua história, queria saber, Ricardo, como que você percebe as iniciativas e práticas de governo aberto influenciando a relação entre governo e sociedade, e quais são as lacunas, né, assim, os desafios também que o governo precisa enfrentar para que as pessoas se engajem nos diálogos e nos processos participativos. Maravilha, Milena. Primeiro, agradecer a Open Knowledge, né, Brasil, a ID, Milena, a equipe, a Kim, que estava com a gente agora, pela organização desse momento, né, que a gente estava até brincando nos bastidores, que é o esquenta para a América Aberta, né, 1-12 esquenta, e então, parabéns aí sei que a organização desses eventos não é nada fácil e exige muita energia, então agradecer por isso, e é um prazer demais estar aqui. Essa pergunta é uma pergunta que a gente vai discutir ela com certeza bastante lá em Brasília, no evento, então, mas eu, assim, de bate-pronto, acho que é importante a gente traçar aí uns antecedentes importantes, né? O Brasil, ele sempre, né, no início da última década, né, lá para 2011, 2012, que essa agenda se tornou um pouco mais consolidada, a gente teve bastante protagonismo, né, como país. Então, teve lá a criação da OGP, que o Brasil participou bastante ativamente, né, foi na época Brasil e Estados Unidos, né, era a Dilma com Obama lá assinando, depois os outros países juntos foram chegando e tudo. Então, começa um pouco ali, né, também claro, o governo aberto já existia antes, mas dessa forma, narrado dessa forma, ali teve um marco, né, a própria lei de acesso à informação brasileira, que é daquele mesmo período,
né, que além de toda a garantia de direitos, acesso à informação, ela também era, eu lembro que na época era uma das poucas que definia tão bem dados abertos como a nossa lei define, inclusive por conta de bastante atuação da sociedade civil, que já era muito mobilizada em cima da agenda de dados abertos naquela época, grupos, né, como Transparência Hacker e outros grupos. E eu acho que, assim, no geral, a gente teve muita evolução de lá para cá, né, no sentido da transparência ativa, na garantia desses direitos, claro, sempre com alguns, sempre momentos de queda e tudo, mas se a gente olhar no geral, né, a foto ampla, né, o cenário amplo, a gente teve bastante avanço, graças a isso que você falou também no início, uma sociedade civil muito ativa no Brasil, e organizações que são reconhecidas internacionalmente, como a própria Open Knowledge, como organizações que têm uma atuação mais no nível local. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente se orgulhar. Agora, para poder focar aqui num tema que eu acho que é talvez o tema mais desafiador do momento, que tem a ver um pouco com o mote da pergunta, né, sobre o cenário atual, né, que depois que mistura a desinformação, mas também que tem o problema da inclusão, eu acho que, de alguma forma, a questão da desinformação, ela pegou um pouco a agenda de governo aberto de surpresa. É um pouco arriscado dizer isso, mas eu vou dizer porque eu acho que a gente tem que discutir o assunto, nem que seja para as pessoas me convencerem do contrário. Por que eu acho que pegou de surpresa? Porque a gente olhava muito para aquela coisa de quem trabalhava com o governo aberto, com dados abertos, desde sempre sabia que o problema não era só um problema de oferta, não era só a gente trabalhar a disponibilização do dado, a transparência e tal, que existia também, que muito importante ter um olhar do lado da demanda, que é os grupos que vão se organizar para trabalhar isso, a sociedade em geral, não só a sociedade civil organizada, mas em geral, a cidadania, poder ter capacidade para conseguir acessar, fazer uso, extrair valor e garantir direitos a partir do que estava se avançando em termos de transparência, acesso a dados e outras iniciativas, as iniciativas de participação, que também vinham num crescente no Brasil, desde o início também desse período, né, mais ou menos do início da última década. Então, assim, havia esse olhar de que era uma questão que envolvia o governo, os governos se tornarem mais abertos, mas envolvia a sociedade ocupar esse espaço. Então, isso sempre existia. Mas o que a gente olhava mais, eu diria, para nós o maior problema era muito mais a apatia, né, que a gente tinha que combater, do que o que a gente está tendo que lidar hoje, que é menos a apatia e mais a produção em massa de desinformação e o sentimento antissistema, né, que vem meio que junto aí, esses dois fenômenos, eles vêm meio junto. Então, agora, não é uma questão do cidadão apático que não participa, cidadão apático que não acessa os dados e tal. Não, agora é um cidadão antes que nutre um sentimento antissistema e que acha que as instituições elas são um problema a ser eliminado para a vida melhorar. E não simplesmente, né, ignorar que elas existem como era o nosso problema lá atrás. Então, acho que esse é uma reflexão delicada e complexa, e a gente aqui rapidinho vai ter que dar uma simplificada, mas eu acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E aí, como que a gente lida com isso, né? É difícil a gente falar em respostas, mas acho que passa por algumas coisas, né? A primeira eu diria que é uma que já está se falando bastante, que é a agenda da educação midiática, né? Que é uma questão de como, né, as pessoas lidam com esse ambiente informacional e tudo, e no que isso gera para suas vidas e tal, mas é uma coisa urgentíssima, mas a gente sabe que grande parte desses resultados a gente vai colher no médio prazo, né? Então, acho que é uma questão, além de que, embora urgente, tem que estar na ordem, mas precisamos pensar em mais coisas além disso também. E aí, eu acho que... E aí tem um ponto que a gente traz a partir até da própria experiência do ICD, trabalhando com isso, que é o quanto as ferramentas de participação precisam se adaptar a esse novo cenário, né? Quer dizer, não basta simplesmente disponibilizar, né, o acesso, a oportunidade de participar e tudo, sem levar em consideração
esse fenômeno principalmente das câmaras de eco, das bolhas de informação, onde a informação ela fica circulando ali, muitas vezes é uma informação de baixa qualidade e de desinformação produzida explicitamente para fins, né, escusos. E aí a ferramenta de participação chega lá e fala, vamos aqui, vem todo mundo aqui. Não, vem todo mundo aqui com certeza, mas como que a gente consegue trabalhar as análises de uma forma um pouco mais refinada, né? Tentando buscar assim, quais são os grupos que estão, quais são as opiniões dos grupos que estão envolvidos nesse debate, participando, quais são as possíveis nuances entre essas opiniões, onde a gente pode apostar para construir consensos mínimos, né? Porque a gente está vendo também um cenário em que as políticas públicas não avançam porque a gente fica discutindo coisas que são problemas, assim, pequenos, mas são amplificados por essas câmaras de eco e tal. E aí a política não avança, né? Então, a gente poderia trazer vários exemplos sobre isso, mas, assim, depois a gente aprofunda. Então, acho que uma questão, assim, da adaptação das ferramentas de participação para esse novo cenário, com leituras mais refinadas, e o Estado conseguir ter essa capacidade estatal de fazer isso, eu acho que é uma importância fundamental. E aí, isso se conecta diretamente com a questão da inclusão, né? Que o governo aberto, assim, um governo aberto só vai ser efetivo mesmo se conseguir incluir as pessoas. A gente teve muitos avanços na digitalização dos serviços públicos, por exemplo, que tem um potencial de inclusão importante, porque diminui a complexidade, a burocracia e tudo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, assim, o diagnóstico é de que o Estado ainda tem muita dificuldade em chegar em públicos que são historicamente marginalizados e que normalmente são os que ficam mais à mercê de serem, de certa forma, vamos dizer, encantados por esse sentimento antissistema e anti-instituições, né? E aí, acho que é uma dificuldade muito, muito grande mesmo, né, de conseguir chegar nessas pessoas, porque os governos são acostumados a trabalhar numa lógica muito de comunicação geral, de coisas muito padronizadas, porque é isso, é o papel do governo, é uma instituição, os governos eles têm que ser, né, impessoais, e eu não estou advogando que isso mude, mas a forma de se comunicar, ela precisa ser diferente, a gente precisa trabalhar mais com emoção, né, os governos precisam trabalhar mais com emoção e precisam conseguir trabalhar também de uma forma a conseguir oferecer espaços de diálogo que sejam seguros, né, com as pessoas, né, e acho que isso passa por tecnologia digital, mas passa também por outras tecnologias e outras metodologias que podem ser adotadas para isso, né, porque aí, se você pensa que o Estado, na verdade, o governo, ele muitas vezes ele chega na casa das pessoas através dos seus vários agentes, seja um agente de saúde, seja, né, outras formas de alcançar as pessoas, e a agenda de governo aberto, né, vamos dizer, a capacidade de conseguir trabalhar transparência, eventualmente até dados abertos, ela chega nessas pessoas que estão dialogando diariamente com a cidadania, lá na rua, né, na linha de frente. Então, é uma pergunta para a gente investigar, né, o quanto isso realmente chega, ou é uma visão muito mais Estado provedor de serviço e só, e para aí, não um Estado que, de alguma forma, oferece oportunidade de construção de mais cidadania e mais participação através de agentes que já estão, né, dialogando com as pessoas. Então, você vê, uma coisa que não envolve nem tecnologia digital, tem a ver muito com usar a própria capilaridade do Estado, que existe para promover os valores de governo aberto e, assim, conseguir chegar lá. Então, acho que, assim, só, né, não sei, eu não vi exatamente quantos minutos atrás que eu comecei, mas acho que já acabou o meu tempo. Acabei não me atentando, mas acho que, assim, para concluir, eu acho assim, a gente tem um avanço muito grande, tem bastante capacidade construída para poder lidar com esses problemas, mas eu acho que nós precisamos dar um pouco uma guinada em construir formas assim mais eficientes, mais efetivas para
conseguir lidar com esse cenário atual mesmo da desinformação e das bolhas e tudo, né? E da erosão, principalmente da erosão da confiança nas instituições, que, claro, não é de hoje, mas deu uma guinada com essa coisa do sentimento antissistema. Então, acho que é isso. A minha sugestão é que a gente possa discutir essas formas de fazer, elas não são únicas e não necessariamente são exatamente essas, mas o problema, se a gente conseguir ter uma concordância sobre o problema, sobre a urgência do problema, eu acho que já é um avanço para a gente, já é um bom ponto para a gente avançar. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, estou aí para a discussão. Muito, muito obrigada, Ricardo, enfim, por tudo que você trouxe, né? Eu acho que acho que esse momento, né, e como você disse, né, esse esquenta do que a gente vai encontrar ali em dezembro, eu acho que é um pouco essa riqueza da gente trocar, né? Então a gente tem a Anabel aqui com uma percepção, né, de outros dos nossos vizinhos, né? Enfim, experiências próximas, que eu acho que essa troca também pode nos ajudar a encontrar a luz um pouco no fim do túnel. Não sei se no fim do túnel, mas assim, essa luz ao longo do caminho, né? Eu acho que de respostas que a gente pode encontrar. Acho que o encontro, né, da América Aberta, eu acho que ele promete ser muito potente também por isso, assim, né? Pela nossa capacidade de troca, pensando realidades que são distintas, mas em alguns pontos, eu acho que nesse contexto, né, político, sociopolítico que a gente vive, são muito parecidas até, né? Bom, a gente já chegou aqui, né, no nosso teto, no nosso limite, como eu disse, era uma conversa mesmo rápida, dar um gostinho para que a gente possa continuar essa conversa em dezembro. Eu quero agradecer muito mais uma vez a presença da Anabel e do Ricardo, pelas contribuições, pela fala, né, e essa combinação de troca aqui nesse momento sobre esse tema tão importante, né, que é o tema de governo aberto e como a gente pode melhorar, né, essa relação mesmo do Estado, dos governos com a população. Agradeço a presença de todo mundo que participou, que acompanhou a gente aqui hoje. E, por fim, eu quero reforçar, né, o convite para que vocês acompanhem e participem da América Aberta em dezembro, né, em Brasília. As inscrições para o evento, elas estão abertas, né, convido vocês a acessarem, né, americaaberta.org para saber mais informações e acessar ali o formulário de inscrição. Esse foi, né, o 5º episódio dessa série de lives, de webinars, né, que a gente está fazendo nesse contexto do evento. Novos episódios vão vir pela frente aí nas próximas semanas, então convido todo mundo também a ficar conectado, ligado aí nas nossas redes, nas redes da Open Knowledge Brasil, para saber mais informações e continuar acompanhando a gente por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Um super abraço para vocês e para todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Nos vemos em Brasília. Nos vemos, Anabel. Prazer foi dividir aqui com você a mesa. Nos vemos. Tchau, tchau, gente. Tchau.